Imagine um mundo onde a Segunda Guerra Mundial termina sem o estrondo apocalíptico das bombas atômicas. Um mundo onde o termo Guerra Fria nunca existiu. Onde a ameaça de aniquilação nuclear não paira sobre a humanidade como uma espada de Damocles. Parece uma fantasia, não é? Mas e se eu lhe dissesse que estivemos a um fio de cabelo desse cenário? Que a bomba atômica, tal como a conhecemos, quase não existiu. Parece inacreditável. Mas a verdade é que a criação da arma mais devastadora da história moderna foi moldada por uma reviravolta improvável. Um momento crucial onde um erro de cálculo, ou, mais precisamente, a correção de um erro fundamental menos alterou para sempre o curso da ciência, da política e da própria existência humana. Foi um momento de clareza aterrorizante que transformou uma curiosidade teórica em uma corrida armamentista global, pavimentando o caminho para o Projeto Manhattan e para o amanhecer da era nuclear. Para entender essa reviravolta, precisamos voltar ao início do século X, uma época de efervescência sem precedentes na física. Albert Einstein havia revelado a equivalência Massian-Mi quadrado, uma equação elegante que, em sua simplicidade, guardava um segredo assustador: uma pequena quantidade de massa poderia ser convertida em uma quantidade colossal de energia. Mas essa era uma teoria abstrata, confinada aos laboratórios e mentes de gênios. Ninguém, ou quase ninguém, imaginava suas aplicações práticas para a guerra. No entanto, a semente da destruição já havia sido plantada. Em 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram a fissão nuclear. A divisão do núcleo de um átomo pesado em núcleos mais leves, liberando uma energia imensa. Lise Meitner e Ott, refugiados judeus da Alemanha nazista, foram os primeiros a interpretar corretamente o fenômeno, percebendo que nêutrons liberados durante a fissão poderiam, por sua vez, provocar a fissão de outros átomos, criando uma reação em cadeia. A ideia era brilhante, mas também aterrorizante. O físico húngaro Leó Szilárd, um visionário e um homem profundamente perturbado pela ascensão do nazismo, foi um dos primeiros a compreender a implicação militar da fissão. Ele imaginou que uma reação em cadeia descontrolada poderia levar a uma arma de poder inimaginável. Em 1939, Szilárd, junto com Jude Migner e Albert Einstein, redigiu a famosa Carta Franklin D. Roosevelt, alertando o presidente americano sobre a possibilidade de a Alemanha nazista estar desenvolvendo uma bomba atômica. Essa carta foi o primeiro passo oficial dos Estados Unidos da América rumo à bomba. Mas mesmo com esses avanços, a bomba atômica ainda era vista por muitos cientistas como uma quimera, uma fantasia cara e impraticável. O maior obstáculo era a estimativa da massa crítica, a quantidade mínima de material físsil necessária para sustentar uma reação em cadeia. As primeiras estimativas para o úranio-235, o isótopo físsil, eram astronômicas. Falava-se em toneladas de urânio puro, um material incrivelmente difícil de separar e enriquecer. Acreditava-se que seria preciso uma usina industrial do tamanho de um país para produzir a quantidade necessária, tornando a construção de uma bomba inviável. Niels Bohr, um dos maiores físicos da época, chegou a afirmar publicamente que seria impossível construir uma arma nuclear antes do fim da guerra, pois a quantidade de material físsil seria muito grande para ser obtida. Essa era a visão predominante, o erro conceitual que quase condenou o projeto da bomba antes mesmo de ele decolar. A bomba atômica era um sonho distante, um pesadelo teórico, mas não uma ameaça iminente. E é aqui que entramos no cerne da nossa história, no erro fatal que, ao ser corrigido, mudou tudo. Em 1940, em Birmingham, Inglaterra, dois cientistas judeus, Otto e Rudolf Peierls, ambos refugiados alemães, estavam trabalhando em segredo na Universidade de Birmingham. Eles estavam isolados do fluxo principal de pesquisa. E foi essa relativa autonomia que lhes permitiu pensar fora da caixa, sem as amarras das estimativas anteriores. Enquanto outros pensavam em toneladas, Frisch e Peierls decidiram fazer seus próprios cálculos. Eles se concentraram em um aspecto crucial, o isótopo urânio-235 puro.
e não o urânio natural, que contém menos de 1% de U-235. O que eles descobriram foi chocante. Usando novos dados sobre a seção transversal de fissão do U-235, eles calcularam que a massa crítica para uma bomba de urânio 235 puro não seria de toneladas, mas sim de uma quantidade surpreendentemente pequena, cerca de 1 quilograma. Um objeto do tamanho de uma bola de golfe. Este foi o erro fatal que, ao ser corrigido, transformou o impossível em aterrorizante realidade. A estimativa anterior era um equívoco tão grande que desmotivava qualquer esforço sério. A nova estimativa de Frisch-Peyres era uma bomba por si só. Eles perceberam que o urânio 235 poderia ser produzido em quantidade suficiente, ainda que difícil, e que uma bomba baseada nele seria pequena o suficiente para ser transportada por um avião. Em março de 1940, Frisch-Peyres redigiram um memorando curto, de apenas 3 páginas, que se tornaria um dos documentos mais influentes da história da ciência e da guerra, o Memorando Frisch-Peyres. Este documento não apenas detalhava a viabilidade de uma bomba atômica, mas também descrevia seus efeitos devastadores. A produção em massa de urânio 235 e as implicações militares. Eles alertaram que uma subbomba poderia ser construída e detonada, liberando uma energia equivalente a milhares de toneladas de dinamite, tornando uma área inteira inabitável por muito tempo. O Memorando Frisch-Peyres foi um raio em céu azul. Quando o documento chegou às mãos do Comitê Modern Detonation, um grupo de cientistas britânicos encarregado de investigar a viabilidade da bomba, a reação foi de descrença e, em seguida, de urgência. As conclusões do memorando eram tão convincentes que transformaram completamente a perspectiva sobre a arma nuclear. A bomba atômica não era mais uma fantasia. Era uma possibilidade terrível e iminente. O Comitê MOD concluiu, em seu relatório final de julho de 1941, que uma bomba de urânio era não apenas possível, mas que poderia ser construída em 2 anos. Eles instaram o governo britânico a perseguir o projeto com a máxima urgência. O relatório MOD foi um divisor de águas. Foi encaminhado aos Estados Unidos, onde causou um impacto sísmico. Até então, o programa nuclear americano estava lento e hesitante, focado principalmente em reatores e pesquisas básicas. As estimativas otimistas de Frisch-Peyres, confirmadas pelo Comitê MOD, eletrizaram os cientistas e o governo americano. Foi o relatório MOD, impulsionado pelo memorando de Frisch-Peyres, que convenceu o presidente Roosevelt de que a Alemanha nazista poderia realmente estar desenvolvendo uma arma nuclear e que os Estados Unidos da América precisavam agir imediatamente. Este foi o ponto de inflexão. O erro fatal que quase garantiu que a bomba não existisse menos a superestimação da massa crítica menos havia sido corrigido. E a realidade que se desenrolou a partir daí foi irreversível. Em dezembro de 1941, apenas alguns meses após o relatório MOD, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor. A necessidade de uma arma decisiva tornou-nos ainda mais premente. Em agosto de 1942, o programa nuclear americano foi formalmente lançado como o Projeto Manhattan, um esforço secreto e maciço que empregaria centenas de milhares de pessoas e custaria bilhões de dólares. Enquanto isso, na Alemanha nazista, a corrida pela bomba seguiu um caminho diferente. Werner Heisenberg, o principal físico nuclear alemão, e sua equipe também estavam trabalhando em energia atômica, mas com um foco diferente. Eles investigavam reatores nucleares e a produção de plutônio, usando água pesada como moderador. No entanto, o programa alemão foi atormentado por escassez de recursos, decisões estratégicas equivocadas e, talvez, até mesmo por uma relutância moral por parte de alguns cientistas, incluindo o próprio Heisig, em fornecer uma arma tão devastadora a Hitler. Além disso, os alemães continuaram a operar com estimativas de massa crítica muito mais altas do que as de Frisch-Peyres, ou com a ideia de que a separação de isótopos seria excessivamente difícil para ser militarmente útil.
Eles nunca tiveram o seu momento Frisch Peyeres. A Alemanha não conseguiu produzir urânio MIRV em quantidade suficiente e seu programa de água pesada foi constantemente sabotado pelos aliados, culminando na destruição de suas instalações e estoques na Noruega. O projeto Manhattan, por outro lado, avançou em ritmo acelerado e com um escopo sem precedentes. Cientistas de ponta, como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Richard Feynman e muitos outros, foram reunidos em locais secretos como Los Alamos ou Crianf. Eles enfrentaram desafios monumentais: a separação de isótopos de urânio em larga escala, o enriquecimento, a produção de plutônio em reatores nucleares e o design e construção dos próprios dispositivos explosivos. A urgência era palpável. A cada dia que passava, o medo de que a Alemanha pudesse desenvolver a bomba primeiro era um motivador implacável. Mas a Alemanha capitulou em maio de 1945, antes que a bomba atômica estivesse pronta. Mesmo assim, o projeto continuou, agora com o Japão como principal alvo. Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o mundo testemunhou o primeiro teste de uma arma nuclear, o Trinitest. A explosão, equivalente a 20.000 toneladas de tente, criou uma bola de fogo que iluminou o céu como 1000 sóis. Vaporizou a torre de aço onde o dispositivo estava montado e deixou uma cratera de vidro fundido no chão. Robert Oppenheimer, o diretor científico de Los Alamos, citou o Bhagavad Gita: "Tornei-me a morte, o destruidor de mundos." Menos de um mês depois, em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica Little Boy foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, Fat Man devastou Nagasaki. As consequências foram catastróficas, forçando a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, o erro fatal menos a crença inicial de que a massa crítica era proibitivamente grande foi a barreira que quase impediu a bomba atômica. A correção desse erro, a revelação de Frisch Peyeres de que uma pequena quantidade de U-235 poderia, de fato, criar uma arma de poder inimaginável, foi o ponto de virada que mudou o curso da história. Sem essa descoberta, o projeto Manhattan talvez nunca tivesse atingido a escala e a urgência que o caracterizaram, e a guerra poderia ter seguido um caminho radicalmente diferente. A história da bomba atômica é um lembrete sombrio de como a ciência, em sua busca por conhecimento, pode desvendar forças que a humanidade mal pode controlar. É uma história de genialidade, de urgência, de moralidade complexa e de um único momento crucial. Um ajuste de cálculo que nos levou do quase não existiu para a realidade inegável de um mundo para sempre transformado pelo poder do átomo. Aquele memorando de 3 páginas em 1940 não apenas calculou uma massa crítica, ele calculou o destino de bilhões. Se você ficou fascinado por essa história de como um detalhe científico quase mudou o curso da história, e como um erro de estimativa se tornou o catalisador para a era nuclear, não deixe de se inscrever no canal para mais fatos curiosos e histórias que moldaram nosso mundo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você acha que também vai gostar.